pessoal, a gente vai falar sobre a linha de evolutiva do Gomamon. Depois que eu fiz a minha pesquisa no Instagram e no YouTube, eu somei a quantidade de votos e no final teve aí a maior quantidade, o Gomamon. Então, eu queria começar falando um pouquinho sobre a linha de evolutiva. A gente vai brincando um pouquinho sobre um pouco do significado, um pouco de algumas relações que eu consegui identificar, e a gente vai descobrindo e conversando um pouco mais sobre essa linha de evolutiva. Então, eu queria começar com o Pokémon, a primeira fase, apesar de que tem a fase ainda mais bebezinha, mas eu achei que seria interessante já começar com esse, porque dentro da saga clássica, meio que ele que começa com essa fase. Tem assim lá o seu inicialzinho, porém a gente é mais interessante começar pelo Pokémon. E é interessante porque se você for pegar toda a quesito aqui de cores, ele se destaca bastante comparando com a linha de paleta de cores que tem o Gomamon e as suas digievoluções. Tanto que ele começa com esse marronzinho, meio que com esse foguinho que passa aqui na cabeça. E é interessante porque ele tem esse tom meio amarronzado, que difere bastante com o branco que o Gomamon tem, o branco que o Kakumon tem e o branco que o próprio Vaikimon também tem. Eu acho interessante porque quando a gente fala dessas fases iniciais, principalmente quando você se compara com um jogo, onde você tem diversas linhas evolutivas diferentes, tanto até que me perguntaram no privado, vai falar sobre todas as linhas diferentes, todos os formatos. Não, a gente vai pegar simplesmente o que aparece na saga clássica. Ah, mas na saga clássica não aparece o Vaikimon. Aparece sim, porque no Digimon 2020 eles aparecem e vai até a sua fase final. Então sim, é considerado também no Digimon Tree, também aparece o Vaikimon. Mas vamos voltar aqui. Então é interessante que o Pokémon ele tem essa fase mais inicial diferente, porque eu acredito que pelo fato de ter diversas linhas diferentes, eles tentam fazer algo que gira em torno de uma proposta única para conseguir diferenciar. Apesar de que sim, eu já vi várias linhas de evolutivas que não faz sentido nenhum, onde tem meio que um ser que é um dinossaurinho verde, que a evolução dele, no final das contas, acaba sendo meio que um prédio. Então não tem uma relação direta. Eu acredito que a evolução direta ele começa a ter um pouco mais na sua fase mais meio que não bebê, mas infantil, da infantil já para adulta, da adulta para campeão e assim vai chegando e vai subindo. Uma coisa que eu achei bem legal sobre a estrutura básica do Pokémon é que eu acho que o marrom dele esteja referenciando um pouco, talvez, o dinossauro que ele seja representado. Apesar de que seria um pouco forçação de barra, mas eu acredito que exista sim uma referência com o Mosasauro. Sim, o Mosasauro ele é um dinossauro marítimo, apesar de que não vou entrar nos detalhes sobre o que é saurídeos e outros mais, vamos mais sim, de uma maneira geral, acredito que seja a referência mais desse dinossauro, onde você já vê que a cabeça do Pokémon tem essa ideia mais crocodiliana que entra em contato com o mosasauro, possui as nadadeiras, no caso frontais, bem parecidas, porém no caso do Pokémon ele meio que vira um fantasminha, né? Ele não tem as nadadeiras finais e também não tem uma cauda, que apenas pode ser só considerado uma caudazinha assim, mas acredito que seja mais pelo formato da proposta. E o interessante é que se a gente considerar que realmente o Mosasauro é a essência aqui encontrada do Pokémon, é interessante porque se você for comparar a evolução do próprio dinossauro juntamente com quais são os animais que vão se diferenciar mais para frente, você consegue ter uma interação interessante. Claro que não estou falando que o mosasauro ele é, no caso, a mesma árvore genealógica que a foca e a morsa, mas essa parte mais divergente dentro dos conceitos dentro parte mais biológica. Também existem os fatores convergentes e divergentes, então pelo fato de que esses animais têm uma estrutura mais anatômica voltada ao meio aquático, eu acho que é interessante sim. Alguns poderiam considerar que talvez seja mais um plesiosauro, por exemplo. Sim, existe também uma referência bem forte, mas o plesiosauro eu acho que tem um pescoço um pouco comprido, diferentemente do elasmossauro, que é um pescoço gigantesco, então até foge aqui. Alguns consideram que é o plesiosauro porque existe, eu acho que o Pleosimon, que é uma das formatos de evolução final dentro
dessa linha de evolutiva. Então pode ser que sim, que tenha essa relação, mas eu acho interessante porque, apesar de ter essas diferenças de paleta de cor, eu acho que o Pokémon ele tem esse princípio de que pode levar diversas linhas evolutivas, da mesma forma que os dinossauros abrem ramificações dentro de suas evoluções a partir de animais que surgiram a partir deles. Então eu acho que vale sim essa meio que associação, fazendo com que você tenha um dinossaurinho marronzado com algo mais crocodiliano, mais reptiliano na época dos dinossauros, que aos poucos vai evoluindo e vai se mostrando um pouco mais algo para o mamífero, fazendo essa transição lá da época jurássica a algo mais para o Cenozoico, onde os mamíferos têm como a sua maior ponta meio que a, sendo os grandes animais predadores que são os mamíferos atuais. Com isso, a gente já realmente faz o Pokémon digievoluir para o Gomamon. E eu acho bem legal porque o Gomamon ele tem essa proposta bem forte de foca. Tanto que você percebe que essa foca é algo realmente mostrado. Ah, mas Rafa, se você for ver, ele tem mais uma cara mais de morsa. Mais ou menos. Se vocês forem pegar uma imagem clássica de uma foca, por exemplo, vocês percebem que ela tem uma estrutura onde você tem como se fosse uma. É, meio que. A foca, sim, ela tem as nadadeiras delas finais, fazendo com que fique um pouco mais em formato de cauda, e a morsa tem uma pegada um pouco mais de pé mesmo. Mas eu acredito que, pela constituição geral, não tendo os grandes dentes, está mais relacionado para uma morsa. No caso, para uma foca, não para uma morsa. E eu acredito que essa ideia dos pezinhos, que apesar de que a morsa, assim, como vocês podem ver, tem essa ideia mais, assim, de pé, mas da mesma forma ela também tem a movimentação do pé para trás, fazendo com que vire meio que uma nadadeira. Então eu acho que, apesar de serem animais relativamente distantes, mais próximos dentro de uma árvore genealógica um pouco mais específica desse grupo, eu acho que o Ikakumon tem mais cara de morsa, mas a gente vai isso ver um pouco mais para frente. Então, vendo aqui a imagem do Gomamon, eu acho que encontra um pouco mais de foca, principalmente pelo fato que, se vocês forem ver que a foca, de uma forma geral, possui tons de cores um pouco mais para o esbranquiçado, apesar de que sim, existe focas marrons, existe focas pretas, mas existe as focas marrons, no caso as focas brancas, que tem mais esse branco mais acidentado, e claro que tem, pelo fato de andarem um pouco mais lateralmente, não, no caso, mais frontalmente, eu acredito que tenha mais essa relação. E é interessante porque a própria proposta do cabelinho do Pokémon que faz aquele topetinho se torna agora o moicano. Então, sim, o branco ficou bem mais forte, onde apenas tinha um pequeno detalhezinho e o marrom se tornou um grande branco. Mas aquelas nadadeiras, elas começam a se tornar algo que se aproximam mais com mãos, porém continua sendo um animalzinho que tem como objetivo a natação. Tanto que você percebe que quando ele anda, ele tem maior dificuldade, porque tem que fazer esse movimento para conseguir andar. Mas o legal é que essas relações de evolução, não que necessariamente precisa ter sinais do bicho anterior, ou no caso do estágio anterior, mas quando você percebe que existe sim essa modificação, essa evolução de um ponto a outro, você percebe que tem detalhes bem legais e esses formatos mais legais. E um outro ponto que, se a gente for pegar o quesito dos símbolos que tem aqui, por exemplo, aqui na mão dele, que parece ser como se fosse uma asa de morceguinho, é legal porque futuramente, quando chega na parte de Zudomon, existe entalhos na mão da mesma forma, que na verdade são como se fosse uma luva formando uma garrona, mas você percebe que da mesma forma que o Pokémon já preveu que o Gomamon teria esse cabelo modificado e essa estrutura natatória que vira futuramente uma outra estrutura natatória, aqui também você vê que o símbolo de mão, no caso, os símbolos que tem aqui na mãozinha dele,
também vai evoluir para futuramente uma garra maior do Ikakumon, onde não tem uma grande diferença aí, mas chegando ao Zudomon, você percebe que existe sim essa proposta de ter, no caso, esse detalhe de uma luva um pouco mais forte. E outra coisa, o ponto interessante é que se for imaginar a linha evolutiva como um todo, passando pelas focas, morsas, animais marinhos como o mossasauro, até que a gente sobe um pouco mais dentro da evolução, você percebe que esses animais, no caso, principalmente as focas albinas, elas são animais um pouco mais nórdicas. E as morsas também são encontradas nas regiões mais geladas. Então eu acredito que o fator que interferiu bastante na escolha do animal e da composição é a própria referência nórdica, onde nós temos o Zudomon, que parece ter meio que um martelo de Thor, porque ele utiliza dos raios e trovões juntamente com o martelo, onde tem, no caso, até o próprio nome do martelo também tem essa referência direta, e o Vaikimon, obviamente, um viking trazendo como força esse simbolismo de trás da região mais nórdica. Então eu achei bem legal porque essas referências vão pegando pequenos detalhezinhos. Por quê? No caso, o Gomamon ele meio que controla peixes. Peixes, o que tem a ver com a parte nórdica? Até aqui não tem nada muito de especial nele. Mas no caso, considerando que as focas ao nadar e consegue fazer um movimento de natação meio que controlando a movimentação de alguns cardumes, faz com que tenha uma referência direta. Ou as focas no mundo real, as morsas, na hora de caçar, conseguem fazer movimentos onde vão nadando e vão direcionando os cardumes, fazendo com que os cardumes nadem numa posição, num diferenciamento, numa posição e todos os fatores para conseguir caçar melhor. Falaram que o Gomamon tem a capacidade de conversar com os peixes, fazendo com que os peixes façam a sua vontade. Indiretamente você tem uma relação direta entre esse ponto e entre o outro ponto. Então eu acho muito legal essa ideia de que a evolução trazida no Digimon não é algo como simplesmente, quanto mais formato de máquina, quanto mais cinto e quanto mais apelão é cara de Digimon. Tem sim, você pode levar por esse lado. Mas eu acho que a estrutura básica que você tem dentro de evolução, principalmente dos principais, dos casos dos protagonistas, existe sim um simbolismo muito mais forte do que simplesmente deixar algo cabuloso. Porque o Gomamon simplesmente virando de um fantasminha mosassáurico, evoluindo para uma foca que quase não tem a sua importância, se tornando uma morsa que solta meio que os chifres, onde vai virar meio que uns torpedinhos, e depois que consegue virar um puta criatura marítima gigante usando um martelo de Thor, existe sim essas diferenciações, mas eu acredito que seja mais num quesito mais direto. Gomamon digivolve para Ikakumon. Tanto que a gente chega então no Ikakumon, e é interessante porque o Ikakumon ele tem não apenas a intensificação do projeto como um todo, mas também começa a ter algumas características que vão se perdurando também para frente. No caso, o Zudomon, ele é um bichão maior, mais peludão, apesar de que a parte meio que animalesca ela é, no caso, mais pelada, porém o Vaikimon volta a ter essa ideia um pouco mais peluda. Mas aqui você percebe a robustez da mão, a estrutura da boca e o próprio chifre que antes era sua arma, utilizando como um torpedo-arpão, ele vai, ao se tornar o Zudomon, tanto que na Digievolução mostra isso, que quando ele usa, no caso ele desenvolve, existe sim uma movimentação onde meio que canaliza como se fosse um para-raio, ou seja, o que antes era a estrutura de um cabelinho, vira um moicano que evolui para uma arma, essa arma vira depois a intensificadora e a canalizadora de um possível raio que vai ser representado
dentro de um Zudomon. Então eu acho bem legal que existe sim algumas conexões diretas e algumas conexões indiretas levando a essa interpretação. Tanto que você pega que, no caso, as morsas, elas são muito mais agressivas do que as focas, de uma forma geral. Tanto que é muito comum você ver as morsas, no caso, os machos, atacando outros machos, atacando os filhotes que não fazem parte do harém, ou até mesmo fazendo meio que uma relação forçada com outras fêmeas, seja do harém ou seja fora do seu harém, mas normalmente mais do seu harém, quando estão falando das morsas, né? No caso, morsa e tudo mais. Então você percebe que essa intensidade, essa força, essa agressividade se encontra aqui. E o interessante é que, no caso, a evolução até o Ikakumon se torna algo meio que instintiva a partir do perigo trazido pelo Joe. Né? No caso, Joe, quando eu falo na sua versão americana. Então é interessante porque você percebe que a proposta da evolução, até então aqui, ela é muito mais evoluída no quesito biológico, onde nós temos dentro de uma escala de diferenciação, onde nós temos primeiramente um réptil marinho que se torna um caso um mamífero marinho, mas lembre-se que os mamíferos não vieram dos dinossauros. Mas da mesma forma que os dinossauros perderam etapa, perderam o seu posicionamento como os grandes senhores do planeta, se tornando então os mamíferos, você percebe que as focas podem se tornar um pouco mais pertencentes a esse detalhe, e depois as morsas como um animal mais agressivo, mais forte, maior, mais perigoso, onde você percebe que o Kakumon tem essa ideia. Uma coisa que é legal, porque o poder dele, muitas vezes, no caso, ele é associado às vezes com gelo, algo que o Vaikimon tem isso bem forte. Mas o que é legal é que o torpedo arpão, ou no caso, Arpa Vulcan, dentro do original, onde é um vulcão, não arpão necessariamente, esse vulcão, esse torpedo vulcão, você fica pensando, mas por que seria então uma morsa, ou no caso, um animal relacionado à mitologia nórdica, e com isso você tem um poder relacionado a vulcão, né? Vulcan Arpan. Acredito eu que o que acontece? Os vulcões, eles são não apenas grandes elementos da natureza muito fortes, porém você percebe que os vulcões, após as erupções, as pessoas continuam próximas. Então você percebe que o Ikakumon, mesmo sendo uma puta morsa gigantesca, forte, cabulosa, no caso, o Joe continua perto. E no caso, é algo de proteção. E se você for imaginar que o poder do Joe, apesar de que for traduzido como confiança, porém dentro do original o sentimento não existe uma tradução direta, mas seria meio que o termo que eles usam para, entre aspas, o momento da maturidade. Onde quando você chega no momento de maturidade da sua vida, você desperta o... não lembro o nome. Mas esse poder, essa maturidade se mostra a partir do quê? Da confiança dentro de si e para com o outro. Então eu acho muito legal porque aqui você mostra toda essa ideia de que, mesmo sendo este animal extremamente agressivo, claro, mas comparando com o Greymon, que é um dinossaurão, o que seria uma morsa? Ok. Só que no caso existe outro simbolismo a partir da coragem e outras coisas. Mas no caso aqui, dessa confiança, desse sentimento de maturidade, você percebe que, no caso, as morsas macho, elas entram dentro do seu período de maturidade e começam a proteger as suas fêmeas, começam a proteger seus territórios, começam a proteger todo o status quo que ele tem. Então aqui você percebe que também existe essa maturidade, esse desenvolvimento, mesmo que seja de uma forma direta ou indireta. E as próprias morsas, como uma forma geral, dentro do quesito biológico, elas têm muito mais uma ideia de imponência e soberanidade do que as focas. E essa imponência e essa soberanidade vai se evoluir ao chegar no Zudomon com um quesito mais de divindade, onde esse Zudomon, juntamente com um martelo feito do metal cromodigizoide, tem essa ideia.
Só que uma coisa que eu acho legal quando a gente fala do Ikakumon é que, por que um arpão? Considerando o fato de que essas criaturas eram caçadas muito fortemente pelo seu couro, pela sua carne, pelos seus olhos, óleos, não olhos, mas sim óleos, então eu acho que essa referência também traz como uma forma de que eu agora estou na etapa, ou estou no papel de ser o caçador, onde ele caça com esse torpedo, ou no caso com esse arpão, no caso não seria torpedo, mas com esse arpão. Então eu acho legal porque você consegue criar diversos simbolismos por detrás do que está mostrando aqui, pelo fato de ser algo mais forte ou menor ou não tão intenso. Porém, existem alguns pequenos simbolismos e quando a gente fala desses simbolismos é o mais legal de tudo. Porque o simbolismo, ele é algo que vai surgindo a partir da narrativa. Você, como criador, você pode criar as suas intenções, criar as suas analogias, fazer as suas comparações, porém, muitas vezes, os simbolismos por detrás estão muito mais dependentes da interpretação daquele que está vendo do que realmente do simbolismo que você coloca. Porque se você simplesmente coloca um simbolismo sem levantar a lanterna ou especificar, se torna simplesmente uma interpretação. E é isso que eu acho muito legal quando eu trago as interpretações aqui para vocês. Porque é algo que vai trazendo a partir da minha vivência. Não estou dizendo que é uma verdade, não estou dizendo que é algo imutável, mas essa é a percepção que eu tenho. Essa é a percepção que me traz. Essa é a interpretação que me faz querer consumir mais ou consumir menos. Então vocês, quando forem construir, saibam também que as suas criações também vão ser plausíveis de interpretação, também vão ser plausíveis de criar energias ou intenções próprias em cima da pessoa que está lendo. Tanto que muitas vezes é muito raro você encontrar casos de que, nossa, o filme era muito melhor que o livro. É difícil, porque o livro ele é uma descrição, ele é uma interpretação que o leitor permite ter a partir daquilo que está escrito. Então, como para você, para sua cabeça, o que está aqui com certeza é o mais legal que você pode fazer, então nunca um diretor vai conseguir fazer algo melhor, porque não tem como ser algo melhor. Porque não tem como ele agradar e colocar dentro da cabeça dele ou colocar para fora no cinema algo que agrade ou algo que está dentro da tua cabeça. Ikakumon Super Digivolve para... Zudomon! Então, até seguindo aqui, indo agora, evoluindo, a gente chega então no Zudomon. E é legal porque você percebe que aquele cabelinho do Pokémon, aquele, no caso, moicano do Gomamon, se tornou toda essa máscara que tem na cabeça e toda essa ideia que tem, não apenas no rabo, mas também nas mãos. E é legal porque, da mesma forma que a gente considera a evolução do ser vivo, ou no caso, a evolução dos primatas, como não necessariamente a força, mas sim a inteligência, você percebe que agora nós saímos de um mundo mais animalesco e entramos num mundo mais humanoide. Ah, mas Rafa, isso aqui, onde é isso é humanoide? Bem, considerando que ele possui uma mão, considerando que ele possui uma armadura, considerando que ele possui uma máscara, uma luva e uma ferramenta, tá muito mais para algo mais humanizado do que uma besta. Claro que existe sim características fortes de animais selvagens, no caso os pelos, no caso os dentes ou outros fatores, mas se você imaginar que os bárbaros eram considerados animais, bestas, e muitas vezes associado à sua selvageria, à selvageria do próprio animal, a brincadeira aqui onde esse bicho vai, na verdade, ser a representação do deus Thor, onde ele convoca a partir do seu machado e tem um puta raio onde faz a transformação e a contratação do seu poder, aqui nós temos sim a evolução desse animal e fazendo se tornar mais humano. E algo que é legal é o seguinte, existe uma frase muito interessante dentro da mitologia que fala que as histórias
sempre serão contadas com os heróis sendo os caçadores, até o momento que os leões contarem as próprias histórias. Então aqui você percebe que esse deus, ou no caso o deus Thor, em cima dessa criatura, no caso o Zudomon, é trazido a partir de um imaginário dentro de morsas, imaginário dentro de focas. Se as morsas e as focas veem os humanos como criaturas fortes, porém maldosas de alguma forma, porém fortes, eles podem considerar que os seus deuses possuem elementos humanoides, porém características da própria espécie. Por que os deuses dos seres humanos possuem formato humano? Porque Deus e a criação têm a sua imagem e semelhança. Então, dentro de uma divindade, você cria algo que faça com que seja um pertencimento. Então, o Zudomon eu vejo muito como uma divindade ou uma versão divina de Thor, ou uma versão reinterpretada desse deus, num ponto de vista de uma morsa, num ponto de vista de uma foca. Onde você sim tem um martelo poderoso de Thor, tem uma armadura feita, existe toda essa ideia onde é constatada aqui. Tanto que é mostrado na própria digievolução do Zudomon que a casca que tem aqui, na verdade, ela foi retirada de outro Digimon. Ou seja, no caso aqui, da mesma forma que Hércules, ao matar o leão de Nemeia, utiliza o seu couro como armadura, após essa criatura vencer aquela tartarugona, utilizou das suas cascas e amarrou ela, tornando a sua armadura. Então eu acho muito legal o formato aqui do Zudomon, porque aqui mostra como que seria uma possível interpretação, uma possível reinterpretação de um deus humano no ponto de vista de uma outra criatura não humana. Ah, mas se não é uma criatura não humana, por que raios ele é humanoide? Porque, querendo ou não, você possui dentro das mitologias também criações que mostram e mesclam situações. No caso, você pega a mitologia egípcia, onde os deuses possuem cabeças de outros animais. Por quê? É como se esses animais que foram representados por essas divindades tivessem uma relação direta com o meio ambiente. Então, como esses animais, essas morsas, essas focas, tiveram relações com o ser humano, então criar esse formato super poderoso, onde mescla as suas características pessoais com um outro elemento, no caso os humanos egípcios pegaram o elemento humano e misturaram com o animal, no caso aqui dos animais focas e morsas, pegaram os elementos da sua identidade e juntaram com humanos, criando assim mais essa relação. Da mesma forma que o humano usa armaduras, o humano usa as ferramentas, nosso Deus, nosso grande poderoso, nossa grande divindade também utiliza dessas coisas. Porém, é nossa imagem e semelhança, onde nós vemos pelos, onde nós vemos músculos, onde nós vemos dentes, nós vemos rabo, nós vemos a palheta de cores representando a nossa identidade. Então eu acho muito legal, principalmente quando a gente fala do Zudomon, algumas pessoas consideram que o Vaikimon não é tão legal, onde o Zudomon para. Discordo em alguns pontos, porém, se você imaginar que o Zudomon mantenha a bestialidade que o Ikakumon evoca, porém com essa interpretação no ponto de vista das focas e das morsas, onde a sua divindade seria a mescla da criatura mais poderosa que elas conhecem, que talvez seja o ser humano, mas colocando a sua imagem e semelhança com os seus elementos, para mim, isso aí que é Zudomon. Zudomon! Até que a gente vai e realmente evolui para os finalmente e nós temos o Vaikimon. E é interessante porque o Vaikimon ele traz essa referência muito forte realmente dos vikings, até mesmo com o próprio nome que traz isso. E no caso você percebe que antes nós tínhamos uma criatura mais corcunda, agora nós temos uma criatura mais altiva. Mostrando também não apenas uma superioridade dentro da própria evolução, que agora ele está numa fase muito alta, mas sim também mostrando o quesito da própria linguagem corporal. Onde antes, apesar de ser um puta deus, ele estava arqueado no seu machado, no caso, seu martelo, utilizando até muitas vezes como uma possível bengala. Mas aqui nós temos duas grandes massas, escudos poderosos,
postura altiva, força e próprios chifres para cima. Tanto que no caso nós temos agora dois. Ah, mas Rafa, é dois, obviamente, porque não vai usar o chifre de unicórnio, ele vai fazer uma referência com Vikings. Sim, isso é verdade. Mas se você imaginar que no caso o chifre tanto do Ikakumon quanto do Zudomon, apesar de serem para cima, não era reto. Era para cima, mostrando que eles buscavam sim uma evolução, eles buscavam sim uma superioridade. Agora aqui nós temos já os chifres para cima, onde existe essa conexão direta, onde eu, Viking, a grande cera, grande besta, grande coisa, me mantenho conectado junto com a divindade superior com os meus chifres acima. E aqui no caso o Vaikimon, você realmente bate e encontra com os poderes de gelo mesmo. Antes tinha o quê? Toda essa ideia do Thor, no caso, utilizando o martelo e tanto tacando quanto batendo, mas no caso aqui, essas massas também, além de dar um dano contundente, ela traz aquela proposta de que de gelo. Então aqui nós já temos não apenas essa grande quantidade de pelos formando essa ideia, não apenas esse elemento de roupa de animal, que também é outra coisa que representa essa ideia de superioridade, porque no caso, se eu caço não apenas para comer, mas sim para vestir você, então sim, realmente tem essas relações diretas. Então eu acho muito legal o Vaikimon, apesar de só ter aparecido um pouquinho no Digimon Tree, e depois apareceu no Digimon Adventure 2020 com essa ideia, mas é interessante porque as interpretações e as reinterpretações fazem uma diferença gigantesca. Tanto que no Digimon 2020, a forma como o Vaikimon aparece, mostrando toda essa necessidade de evolução, é algo bem legal. E você percebe que para se tornar de Ikakumon para Zudomon, aí sim nós temos que utilizar do brasão, onde você realmente tem esse amadurecimento da criatura antes bestial para agora uma divindade bestial. E aqui subindo mais uma etapa para cima, onde nós temos toda a representação de uma cultura inteira, não apenas de uma divindade, não apenas de Thor, mas sim de toda a galera bárbara, de toda a galera viking, onde você tem diversos elementos que mostram esses detalhes. Então eu acho muito legal como é trabalhado essas ideias, porque mesmo o Gomamon sendo uma linha evolutiva muitas vezes deixado de lado, onde nós temos um Agumon, um Gabumon, até mesmo um Tentomon, mas se percebe que até mesmo algo que é colocado de lado pode se criar diversas experiências interessantes. E esse aqui, com certeza, vale as minhas palmas, porque, querendo ou não, o Gomamon está sim no top 3 dos minhas linhas digievolutivas favoritas. Então eu fiquei extremamente feliz de vocês terem escolhido ele como formato. Porque eu pensei sinceramente que alguém queria ganhar, talvez um Agumon, um Gabumon, ou algum outro mais, porém, escolher o Gomamon me deixou muito feliz, porque o anime, infelizmente, deixou um pouco de lado, mas vocês lembraram, tiveram esse carinho, e com isso nós temos um episódio dedicadíssimo para a linha evolutiva do Gomamon. Então, pessoal, esse aqui foi meu vídeo, batendo um papo um pouco sobre a linha evolutiva do Gomamon, passando do Pokémon, Gomamon, Ikakumon, Zodomon, até chegar em Vaikimon. Se por acaso você gostou desse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários alguma outra linha de evolutivas que você gosta, obviamente mantendo mais uma proposta mais clássica, direta, para ficar mais fácil. Ah, mas Rafa, você pode falar um pouco talvez da linha evolutiva que aparece em Digimon 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Claro, é só colocar aqui que a gente, e se tiver uma grande quantidade de pessoas pedindo, obviamente, a gente faz uma parte 2, 3, 4 ou segue seguindo em frente. Use a boa das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!